Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal e hoje a gente vai falar sobre ultrassom 3D, 4D, 5D, qual que é a diferença? A maioria das grávidas sabe que os ultrassons mais importantes na gravidez são os morfológicos, que são aqueles exames que a gente vai tentar identificar se a formação do bebê tá normal, se tem alguma malformação, se o crescimento tá adequado, se o cérebro tá formado, se tem 5 dedinhos nas mãos e se tá tudo dentro dos conformes na anatomia e no crescimento do bebê. Mas tem uma coisa que a gente tem acesso na tecnologia de hoje em dia, que apesar de não ser tão importante do ponto de vista da formação do bebê, acaba sendo uma coisa bem interessante e que é procurado por muitas gestantes, que é o ultrassom 3D. Então, com a tecnologia de hoje em dia, a gente consegue, na máquina de ultrassom, fazer uma foto que é como se fosse várias fotos, uma do lado da outra, assim, do rosto do bebê, ou de qualquer parte, mas é que o mais legal é ver o rosto. E daí a própria máquina de ultrassom faz uma reconstrução 3D que permite que a gente consiga observar a superfície do que a gente tá vendo, e que no caso é o rostinho do bebê. Bom, vocês já devem ter visto na internet ou nos próprios exames de vocês, que hoje em dia a gente consegue fazer aquela fotinho do rosto do bebê, que a gente chama de ultrassom 3D. Mas por que às vezes existem umas fotos perfeitas que a gente vê na internet e fala, nossa, não é possível, por que a minha não tá assim, né? E por outro lado, umas fotos que o bebê ele sai meio esquisito, que parece uma caveirinha, enquanto outros são bem gordinhos e com muitos detalhes. O que faz diferença para ter uma foto boa? E o que você, gestante, consegue tentar fazer do seu controle para escolher um lugar que vai aumentar a chance de você ter uma foto boa, dessas bem mais perfeitas, digamos assim, do rosto do bebê? Bom, então existem vários fatores que podem influenciar na qualidade da foto, sendo que alguns deles, você que vai escolher o lugar que você vai fazer ultrassom e quando, você consegue controlar, e outros não tem como controlar. Nem o médico e nem você vão conseguir alterar esses fatores. E quais são esses fatores? Então, a qualidade da máquina de ultrassom é muito importante. Então, quanto mais moderna e quanto mais softwares essa máquina tiver para esse tratamento de imagem, maior é a possibilidade de você conseguir uma foto dessas maravilhosas. Outra coisa muito importante é o médico que você vai procurar para fazer esse exame. Quanto mais experiência e quanto mais especialista esse médico for no que ele está fazendo, maior a chance dele obter uma foto boa. Por que faz diferença a máquina e o médico? Porque diferente de uma tomografia ou de um raio-x que você vai lá ficar parada e é como se fosse uma foto, o ultrassom é um exame que a gente chama que é operador dependente. Então, o jeito que o médico segura ali, o ângulo que ele coloca, a pressão que ele coloca, além, claro, da capacidade dele mexer na parte técnica ali da máquina, de saber mexer nos botões, faz diferença para ele conseguir deixar as configurações da máquina de uma forma que vai favorecer o seu bebê naquele momento para conseguir tirar uma foto melhor. Outra coisa que você também consegue controlar é quando que você vai fazer esse ultrassom 3D. A técnica 3D, ela pode ser realizada em qualquer momento da gravidez, mas o período em que a chance de você conseguir essa foto mais bonita é maior é entre 28 e 32 semanas. Você pode fazer com 37, mas a chance de tudo estar nos conformes para você conseguir uma foto muito bonita é menor. Por quê? E daí entra as questões, a partir de agora, que você não consegue controlar. Quanto mais líquido amniótico tiver dentro lá da bolsa, e especificamente na frente do rosto, melhor é a foto. Então, um bebê que ele tá com o rosto encostado na parede, né, ou na placenta, e não tem líquido amniótico bem na frente do rosto, essa foto vai ficar pior. Ou seja, quando tem líquido amniótico é melhor. E quando a gravidez vai ficando mais pra frente, o bebê vai ficando maior e mais amassado, mais apertado. E a proporção de líquido amniótico para peso do bebê vai cada vez diminuindo.
E nesse período de 28 a 32 semanas é o período em que a chance de ter mais líquido e desse líquido estar ali perto do rosto é maior. A segunda coisa, e que é completamente não controlável, mas que vai acontecer mais quanto mais velho for o bebê, é o bebezinho tá com a mão na frente. Então pode ser a melhor máquina do mundo, pode estar de 28 a 32 semanas, com o melhor médico, com líquido. Se o bebê tiver assim, você vai ver isso aqui, você vai ver a mão dele, mas não vai ver o rosto. Se o bebê tiver de costas, completamente de costas, e apesar do médico mexer, ele não muda essa posição, não vai dar pra ver nada. Então a posição do bebê, tanto se ele tá de frente ou de costas, quanto se ele tá com as mãos ou com o pé, né? Às vezes o bebezinho tá com o pé na cara, assim, cobrindo, isso é uma coisa que não tem como você controlar, mas que a chance dele tá mais coberto é maior pro final da gravidez. Então, assim, conseguir uma foto boa com 40 semanas é mais difícil do que com 34 semanas, por exemplo. E a última coisa que também não tá no seu controle, mas que é importante saber que faz diferença, é a sua barriga. Então, por exemplo, tudo que tiver entre a máquina do ultrassom e o bebê, né? E daí o que tem nesse meio? Tem a pele, tem o tecido de gordura, tem o músculo, tem o útero, e daí lá dentro tá o bebê com líquido e tudo. Então, tudo que tiver nessas camadas que for piorar a capacidade dos raios do ultrassom de ultrapassarem, também vão piorar a qualidade da foto, tanto do 3D quanto qualquer análise de ultrassom, mesmo no 2D. Então, se tiver alguma cicatriz na pele, alguma fibrose, se você tiver um peso muito grande e um tecido de gordura bem grandão, vai ser mais difícil de você conseguir uma imagem de ultrassom melhor. Se tiver, por exemplo, mulheres que fizeram aquela cirurgia que chama abdominoplastia, que é para deixar a barriga mais reta, isso também forma uma fibrose bem importante que prejudica o ultrassom. E essas são coisas que não vão mudar durante a gravidez, né? Porque se você tem uma cicatriz, essa cicatriz vai continuar lá o tempo todo. Então, essa é uma das coisas que também foge ao seu controle e ao do médico, né? Então, assim, é possível você conseguir uma foto, mesmo com 40 semanas, mesmo com não muito líquido, se o bebê estiver olhando super pra frente, é possível. E também é possível que toda vez que você vá fazer o ultrassom, o bebê esteja de costas, que é uma coisa que a gente vê às vezes, né? Os pais falam, eu nunca consegui ver o rosto, porque ele tá sempre de costas, ou tá sempre cobrindo, enfim. Então, assim, né, tem coisas que a gente consegue tentar ajudar, tanto o médico como você, decidindo quando que você vai fazer e tal, e qual serviço, né, qual médico você vai contratar. Mas tem coisas que é o bebê e que não tem o que a gente possa fazer se o bebê não quiser aparecer, né? E por último, eu queria conversar um pouquinho sobre o que é essa questão do 3D, 4D e 5D. Então, o 3D é a foto do rosto do bebê, por exemplo. Então é uma foto, não é um vídeo, e geralmente é aquela foto que ela é meio amarela. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Essa foto que ela tem essa cor amarelada, ela é o 3D original, digamos assim, que popularmente a gente chama de ultrassom 3D. O que é o 4D? O 4D é como se fosse esse 3D, só que em movimento. Então é um vídeo do rosto do bebê. Por exemplo, é um vídeo do 3D que você tá vendo o bebê se movimentar, abrir a boca, mexer o braço. Então, o D a mais, né, a quarta dimensão aí, seria o tempo. A técnica de você fazer o 4D é a mesma técnica do 3D, só que como é um vídeo, a qualidade da imagem diminui um pouco. Então, se o seu objetivo é ver o bebê mexendo, daí sim é interessante fazer o 4D. Mas se o seu objetivo é ter uma foto impressa, é melhor fazer o 3D, porque é a mesma coisa de uma fotografia e de um vídeo, né? Se você tá tirando uma foto, você consegue aumentar bastante a qualidade dela e tirar lá uma foto. E se é um vídeo, geralmente é uma qualidade um pouco inferior. Agora, por exemplo, tem situações em que se o bebê tá mexendo muito, é melhor fazer o 4D, porque vai permitir que você veja ali o bebê em tempo real se mexendo, enquanto que a foto, por mais que você tenha a possibilidade de você ter uma qualidade melhor, ele precisa estar parado. Porque assim como qualquer foto, se você clica o botão lá da foto na máquina e bem na hora o bebê mexe, vai sair tudo borrado e não vai dar pra ver nada.
Então, a gente pode usar do 4D nesses casos em que o bebê tá mexendo muito. E por último, o que é o 5D? O 5D é essa imagem aqui, que seria um 3D com um filtro. Então, sim, hoje em dia nós vivemos na época dos filtros do Instagram, filtros, né, nos vídeos, e até o ultrassom hoje em dia tem um filtro. Então, o 5D nada mais é do que a mesma tecnologia do 3D, mas que a própria máquina naquele momento coloca uma coloração meio rosinha, que seria, né, que aproxima a característica da pele do bebê de verdade. E daí não tem dúvida de que essas imagens que são rosinhas, elas são muito mais parecidas e emocionam muito mais do que as amarelas, porque elas são mais parecidas com a pele de um bebê nascido já, né? Então realmente existem situações em que a gente consegue tirar fotos muito bonitas, assim, inacreditáveis. E nos últimos meses, a gente tá agora em setembro de 2021, nos últimos meses começaram a aparecer algumas fotos no Instagram que são realmente perfeitas, que são fotos que mostram as linhas de expressão, assim, do rosto do feto. E daí, o que são essas fotos? É uma máquina de ultrassom incrível e nova? Não. Isso aí é um aplicativo de celular que os médicos conseguem colocar mais um filtro em cima da foto, já com o filtro que tirou na máquina. Então, eu vou colocar aqui um antes e depois, por exemplo, desse aplicativo super realista, que realmente faz diferença, mas eu também acho que daí já é muita manipulação da imagem, né? Você também poderia pegar uma foto e ficar mexendo nela no Photoshop até conseguir uma coisa que você queira, mas não sei, daí eu já acho que começa a ficar um pouco esquisito. Enfim, é muito interessante você poder ver o rosto do seu filho antes dele nascer, mas um conselho que eu dou pra vocês, então, é, né, procure um médico experiente, um lugar que tenha uma máquina com uma tecnologia o mais nova possível e o mais especializada em medicina fetal que você tenha acesso. Procure fazer entre 28 e 32 semanas, mas também tente não se decepcionar tanto se você não conseguir, porque o bebê tá de costas, porque o bebê tá com a mão na frente, porque é uma coisa comum de acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou indicações, outras dicas que quiserem comentar, ou até contar o relato de vocês, se vocês conseguiram ver o rosto do bebê antes de nascer, e se quando ele nasceu, vocês acharam que era parecido ou que não era parecido. Ou ainda, se vocês notaram, assim, é parecido com o pai, é parecido com a mãe. O que vocês acham? Vocês acham que dá pra perceber esse tipo de detalhe quando você consegue uma foto boa? Ou acham que não tem nada a ver e que não dá? Bom, me sigam lá no Instagram também, que eu sempre posto umas fotinhas bonitinhas. E se tiverem qualquer dúvida, enfim, podem deixar aqui embaixo. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, por favor, porque me ajuda muito. E até o próximo vídeo.